Você acredita que está vivendo a realidade, mas nunca teve acesso direto a ela. Tudo o que você chama de mundo é apenas uma interpretação moldada pela sua mente. Seus desejos não são tão livres quanto parecem. Sua busca por felicidade talvez esteja construída sobre um erro invisível. E se a vida inteira que você conhece for apenas superfície, e o que realmente te move estiver escondido em uma camada muito mais profunda? Você acorda todos os dias acreditando que escolhe seus caminhos, que decide o que quer, que persegue objetivos porque assim determinou. Mas e se essa sensação de controle for apenas parte da ilusão? E se por trás das suas decisões existir uma força silenciosa, constante e impessoal que conduz cada passo seu? Uma força que deseja através de você, pensa através de você e sofre através de você. Essa é a visão desconfortável apresentada por Arthur Schopenhauer. Não a filosofia motivacional que promete propósito grandioso ou felicidade garantida. Não a narrativa reconfortante de que tudo acontece por uma razão maior. Mas uma explicação fria, honesta e perturbadoramente lúcida sobre o que significa estar vivo e consciente neste mundo. Antes que você pense que isso é apenas pessimismo exagerado, entenda algo essencial. Schopenhauer não queria te deprimir. Ele queria remover ilusões, porque, segundo ele, grande parte do sofrimento humano nasce da expectativa errada sobre o que a vida deveria ser. E enquanto você continuar esperando que a realidade se comporte como um conto otimista, continuará se frustrando com ela. Hoje você vai entender, de forma clara e direta, como Schopenhauer explica a vida em poucos conceitos fundamentais. Você vai perceber por que desejar é sofrer, por que a felicidade nunca dura e por que a sensação de liberdade pode ser menor do que imagina. E se tiver coragem de seguir até o final, talvez enxergue sua própria experiência sob uma luz completamente diferente. Aqui não buscamos conforto fácil ou frases inspiradoras vazias. Buscamos clareza. E se esse tipo de reflexão profunda faz sentido para você, considere se inscrever no canal, porque toda semana mergulhamos em ideias que desafiam a superfície e exploram o que normalmente evitamos encarar. Agora respire fundo, porque a verdade que ninguém quer ouvir começa exatamente onde suas certezas terminam. Você acredita que enxerga o mundo como ele realmente é, mas essa é a primeira grande ilusão. Tudo o que você chama de realidade já passou por um filtro invisível antes de chegar até você. Cores, sons, cheiros, formas, tudo isso é organizado pela sua mente antes mesmo que você perceba. O que você experimenta não é o mundo em si, mas uma versão traduzida dele. E essa tradução acontece de forma automática, constante e silenciosa. Sua mente não é uma janela transparente para a realidade, é um projetor. Ela pega estímulos brutos e os organiza dentro de estruturas que você nunca escolheu conscientemente. Tempo, espaço e causalidade não são propriedades objetivas que você simplesmente descobre. São formas pelas quais sua consciência estrutura a experiência para torná-la compreensível. Você não vê o mundo puro, você vê o mundo interpretado. Pense por um momento na noção de tempo. Passado, presente e futuro parecem absolutamente reais para você, mas são formas internas de organizar acontecimentos. O mesmo vale para o espaço, para a ideia de que algo está perto ou longe, dentro ou fora. Até mesmo causa e efeito são molduras mentais que dão sentido ao caos. Sem essas estruturas, sua experiência seria um fluxo incompreensível de estímulos desconectados. Isso significa algo perturbador. Aquilo que você chama de realidade é, na verdade, uma representação construída pela sua própria mente. Você nunca acessa a essência das coisas, apenas a maneira como elas aparecem para você. O mundo que você conhece é o mundo como ele se manifesta à sua consciência. E essa diferença muda tudo, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nela.
Já sentiu em algum momento silencioso que existe algo por trás da superfície do mundo? Como se a vida tivesse uma camada mais profunda que você não consegue tocar diretamente. Essa sensação não é apenas imaginação ou devaneio poético. É a intuição de que aquilo que aparece não é tudo o que existe. Que por trás das formas existe algo que escapa à percepção comum. Você olha para as pessoas, para objetos, para acontecimentos e acredita estar vendo o que realmente são. Mas está vendo apenas fenômenos, aparências organizadas pela estrutura da sua mente. A essência permanece oculta, não porque seja distante, mas porque sua própria forma de perceber impede o acesso direto. Você está preso à superfície da experiência, mesmo acreditando estar no centro dela. Essa é a grande virada que muda o jogo. Se tudo o que você conhece é representação, então a realidade última não está nas imagens que você percebe. Ela está por trás delas, sustentando-as, impulsionando-as, manifestando-se através delas. Existe algo mais profundo do que tempo, espaço e causalidade. Algo que não é apenas aparência, mas força. E é exatamente aqui que o pensamento de Schopenhauer dá o próximo passo decisivo. Porque se o mundo que você vive é representação, então precisamos perguntar o que existe por trás dela. O que sustenta essa aparência constante que você chama de vida? No próximo tópico, vamos mergulhar na resposta mais radical que ele propôs. A ideia de que por trás de tudo existe uma força cega chamada vontade. Se por trás da representação existe algo mais profundo, Schopenhauer dá um nome a essa força invisível. Ele a chama de vontade. Não é a sua vontade individual de escolher entre café ou chá, nem a decisão consciente de mudar de vida. É algo muito mais primitivo, muito mais poderoso e completamente irracional. É o impulso constante que te move antes mesmo de você pensar. A vontade não pede sua opinião e não espera sua autorização. Ela se manifesta como desejo contínuo, como falta permanente, como inquietação silenciosa que nunca desaparece. Você acorda querendo algo, passa o dia buscando algo e dorme já projetando o próximo objetivo. Mesmo quando acredita estar satisfeito, existe uma tensão de fundo. Uma sensação de que algo ainda precisa ser alcançado. Pense no emprego que prometia realização. Durante meses ou anos você acreditou que, ao conquistá-lo, finalmente se sentiria completo. Então ele veio, e por um momento houve euforia, orgulho, alívio. Mas pouco tempo depois, novas metas surgiram, novas comparações apareceram, novas insatisfações tomaram espaço. A promessa de paz foi substituída por uma nova corrida. O mesmo acontece com relacionamentos que prometiam felicidade definitiva. A expectativa cria intensidade, a conquista gera prazer, mas a estabilidade revela imperfeições. Pequenas frustrações começam a surgir, necessidades mudam, o encanto inicial enfraquece. Não porque você escolheu isso racionalmente, mas porque a vontade nunca descansa. Ela precisa continuar desejando para continuar existindo. Esse é o ciclo inevitável. Desejo, conquista, breve satisfação e novo desejo. Quando falta algo, você sofre pela ausência. Quando consegue, experimenta um alívio momentâneo que chama de felicidade. Mas esse alívio não dura. E o vazio retorna, exigindo novo objeto para preenchê-lo. É uma oscilação constante entre dor e tédio, entre carência e saturação. Quando você não tem o que quer, sente dor. Quando finalmente tem, sente tédio. E o tédio é apenas a vontade procurando um novo alvo. Você nunca permanece em equilíbrio por muito tempo, porque a própria estrutura da existência consciente impede essa estabilidade. A vontade precisa de movimento, precisa de busca, precisa de insatisfação. Na vida moderna, esse mecanismo foi amplificado ao extremo. Redes sociais,
Comparação constante, padrões irreais de sucesso e beleza criam novos desejos em velocidade acelerada. Você não apenas quer sobreviver, quer se destacar, quer provar valor, quer ser visto. Cada imagem que você consome desperta uma nova falta, um novo impulso, uma nova corrida. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. Você acredita que está no controle, mas na maior parte do tempo é a vontade que está te conduzindo. Seus planos, suas ambições e até suas escolhas aparentemente livres são atravessados por essa força cega que nunca se satisfaz. E se você não é quem controla o mecanismo, então a pergunta inevitável surge: o que isso significa para o sofrimento que você sente todos os dias? Se viver é desejar, então viver é sofrer. Essa não é uma frase dramática para causar impacto, é uma consequência lógica do mecanismo que acabamos de explorar. Sempre que você quer algo que não tem, sente falta, carência, tensão. E quando finalmente consegue, o alívio é curto demais para ser chamado de solução. A estrutura permanece intacta, pronta para reiniciar o ciclo. Você foi ensinado a acreditar que a felicidade é o estado normal da vida e que o sofrimento é um erro temporário. Mas Schopenhauer inverte essa lógica com brutal honestidade. O sofrimento é o estado padrão da existência consciente, porque desejar é inevitável. A felicidade, quando aparece, é apenas a pausa breve entre dois desejos. É silêncio momentâneo da vontade, antes que ela volte a exigir. Isso explica por que mesmo conquistas grandiosas não produzem paz duradoura. Você pode alcançar reconhecimento, estabilidade financeira ou amor profundo, mas ainda assim sentirá inquietação. Não porque haja algo errado com o mundo externo, mas porque o mecanismo interno continua operando. A vontade não foi projetada para satisfação permanente, foi projetada para movimento constante. Diante disso, a pergunta inevitável surge: existe alguma saída? Schopenhauer não promete felicidade eterna nem transformação milagrosa. Ele fala em redução de sofrimento, não em eliminação total. A primeira estratégia é simples na teoria e difícil na prática. Reduzir seus desejos, questionar constantemente se aquilo que você busca é realmente necessário. Quanto menos você deseja, menos sofre quando não consegue. Isso não significa abandonar toda a ambição ou viver isolado do mundo. Significa perceber que cada novo querer carrega potencial de frustração embutido. Diminuir o querer é diminuir a exposição à dor. É trocar a obsessão por uma relação mais sóbria com o que já está presente. A segunda possibilidade está na arte e na contemplação. Existem momentos raros em que você se perde completamente em uma música, em uma paisagem ou em uma obra profunda. Nesses instantes, o senso de eu enfraquece e o desejo silencia temporariamente. Não há busca, não há comparação, não há falta. Há apenas experiência pura, sem tensão. A terceira via é a compaixão. Quando você reconhece que todas as pessoas estão presas ao mesmo mecanismo de desejo e sofrimento, algo muda na forma como você reage. O outro deixa de ser apenas obstáculo ou rival e passa a ser alguém lutando contra a mesma força cega. Isso não elimina o sofrimento do mundo, mas reduz conflitos desnecessários e suaviza relações. E talvez a ideia mais radical seja esta: a libertação real não vem de conquistar mais, mas de querer menos. Não é expansão infinita de experiências, mas diminuição consciente do apego. Quanto mais você reduz a tirania do desejo, mais espaço interior começa a surgir. E é exatamente aqui que tudo se reorganiza silenciosamente. Porque quando você entende isso, a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser algo que você finalmente começa a enxergar com lucidez. Agora você entende o que Schopenhauer queria dizer quando afirmava que a vida não é aquilo que imaginamos.
Você não vive a realidade em si, mas uma representação moldada pela sua própria consciência. Por trás dessa aparência organizada, existe uma força mais profunda, irracional e incessante. Uma vontade que deseja através de você, que nunca se satisfaz completamente. E enquanto você acreditar que pode saciá-la de forma definitiva, continuará preso ao mesmo ciclo. Você também viu que o sofrimento não é um erro na estrutura da vida, mas parte dela. Desejar é experimentar falta, conquistar é sentir alívio temporário e logo retornar à inquietação. Oscilamos entre dor e tédio, entre carência e saturação. A felicidade que tanto buscamos é apenas a breve pausa entre dois impulsos. Não é condenação moral, é descrição honesta do mecanismo. Talvez a parte mais difícil de aceitar seja que você não é tão livre quanto acredita. Seus impulsos, inclinações e escolhas são atravessados por forças que não escolheu ter. E reconhecer isso não precisa ser paralisante. Pode ser libertador. Porque quando você para de exigir de si mesmo um controle absoluto, começa a enxergar sua própria condição com mais lucidez e menos culpa. Mas Schopenhauer não deixa apenas um diagnóstico sombrio. Ele aponta uma direção possível. Reduzir desejos, cultivar momentos de contemplação, desenvolver compaixão ao reconhecer que todos estão presos ao mesmo mecanismo. Não é uma promessa de felicidade permanente, mas é uma forma mais honesta de reduzir o sofrimento inevitável. Não é expansão infinita, é diminuição consciente do querer. E talvez a pergunta que fica seja esta: e se o problema nunca foi o mundo externo, mas a estrutura interna que o interpreta e o deseja? E se a liberdade não estiver em conquistar mais, mas em precisar de menos? Essa inversão muda completamente a maneira como você encara suas frustrações, suas perdas e até suas ambições. Ela não torna a vida leve, mas a torna mais clara. Se essa reflexão te fez pensar de forma diferente, se você prefere encarar a realidade sem anestesia, em vez de viver de ilusões confortáveis, então este é o seu espaço. Inscreva-se no canal e continue explorando ideias que desafiam o senso comum e aprofundam sua visão sobre a existência. A vida pode ser dura, mas compreendê-la profundamente é a única maneira de não ser completamente dominado por ela. Use essa lucidez